Fala galera viajante, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Yuki e desde 2022 eu compartilho como viajar de forma muito mais prática e econômica. E hoje eu vou falar sobre um assunto que quase a gente não vê conteúdo por aqui no YouTube, que é sobre como você pode viajar à Ásia Central de maneira segura e organizada. E se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você acha que a Ásia Central é um destino perigoso, complicado ou difícil de organizar, eu vou te provar que não é nada disso. Eu passei um mês viajando pelo Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão e eu vou te contar absolutamente tudo o que você precisa saber antes de ir para a Ásia Central. Brasileiro precisa de visto? Quanto tempo a gente pode ficar? Quantos dias são ideais em cada país? Se é seguro, quanto custa? E qual roteiro faz mais sentido? E no final eu vou compartilhar exatamente o roteiro que eu fiz, começando por Almaty e terminando em Khiva, no Uzbequistão, incluindo a experiência de viajar de trem, que particularmente foi uma das experiências mais incríveis dessa viagem. Para quem não sabe, vamos começar pelo começo, onde que fica localizada a Ásia Central. A Ásia Central fica ali entre a Europa e a Ásia, na região da antiga Rota da Seda. É uma mistura surreal de montanhas gigantes, lagos alpinos, cânions, arquitetura islâmica impressionante, cultura nômade e cidades que parecem cenário de filme histórico. E o melhor, é um destino ainda pouco explorado, barato e super autêntico. A primeira boa notícia é que brasileiro não precisa de visto para nenhum desses três países. No Cazaquistão é permitido ficar até 30 dias, no Quirguistão até 60 dias e no Uzbequistão 30 dias. Lembrando que você só vai entrar com passaporte válido. E é importante ressaltar um erro que eu cometi. É super importante você salvar o registro que o hotel faz da sua estadia. Porque na hora que eu fui sair do país, que na verdade eu estava passando pela imigração, fazendo a saída da imigração, eles me barraram porque eu não tinha esse registro dos hotéis. Então é importante você pedir para os hotéis ou para a estadia para eles fazerem esse papel, que é literalmente um papel físico comprovando que você ficou lá. Não vale reserva e de booking, comprovante que você pagou, não vale nada disso. Tem que ser esse registro que o hotel especificamente imprime para você, tá? Quantos dias ficar em cada país? Quantos dias é ideal ficar em cada país? Eu vou falar da minha experiência, que foi o que eu fiz e eu achei que valeu super a pena. Bom, esses três países são enormes, tem muita coisa para explorar. Então, caso você queira concentrar a sua viagem em regiões específicas, que foi o que eu fiz, exatamente isso que eu vou passar para vocês. Então, no Cazaquistão, se você for ficar na região sul, que é próxima a Quirguistão, a Bishkek, que é geralmente a rota que os viajantes fazem, eu recomendo ficar de 7 a 10 dias. Principalmente se você for explorar a região de Almaty. O Quirguistão também recomendo ficar de 7 a 10 dias, que é ideal para quem gosta de natureza e trekking. E também, caso você tenha interesse em fazer o passeio de cavalo, que é super comum lá. No Uzbequistão, eu recomendaria ficar de 10 a 12 dias, principalmente se você fizer o roteiro que eu fiz, que geralmente eu fiquei entre 3 a 4 dias em cada cidade. E também porque as cidades históricas, elas são mais espalhadas pelo mapa do Uzbequistão e vale super a pena fazer com calma. No total, é ideal você ter de 3 a 4 semanas para fazer esse roteiro sem correria e sem estresse. Uma pergunta que muita gente faz é caro viajar para lá?
Não, é super barato, compensa muito mais que a Europa, porque é muito mais econômico. Eu tô aqui com a minha colinha, vou falar para vocês os valores em média de hospedagem e comida local. Se você ficar em um hostel, a média fica entre 8 a 15 dólares. O quarto privativo simples, de 20 a 40 dólares. Comida local, 3 a 7 dólares uma refeição. O transporte interno, que no caso especialmente seria o Uzbequistão, que seria o transporte entre as cidades, é extremamente barato de trem. E o que mais vai pesar no bolso vai ser a passagem aérea até lá. Outra pergunta super comum que fazem é se é seguro, se é perigoso, se tem guerra, né? Não, é super seguro, eu não passei nenhum tipo de perrengue. Foi mais assim questão de levar golpe, né? Coisas que a gente já tá acostumado. Então, eu achei super seguro. Como mulher viajando sozinha, achei muito seguro em todos os países. E claro, sempre existe o cuidado básico que a gente já está super acostumado, que é ter muita atenção aos seus pertences, atenção com os golpes simples, táxis oficiais ou aplicativo e, claro, ter sempre o seguro viagem. Mas, no geral, é uma região muito tranquila. Agora, vamos para a parte prática. Qual que foi o roteiro que eu fiz? Eu comecei a minha viagem por Almaty, que é a antiga capital do país. Eu voei para lá da Geórgia. Eu já estava viajando a Europa, então viajei de Kutaisi, um dos aeroportos internacionais da Geórgia, e voei até o Cazaquistão, até Almaty. A cidade eu fiquei positivamente muito surpresa, porque é uma cidade extremamente organizada, moderna, e também tem umas montanhas muito bonitas de fundo que você fica assim de boca aberta, porque é muito bonito mesmo. E de lá eu fiz 3 passeios que eu super recomendo. São os Kousai Lakes, que são 3 lagos alpinos lindíssimos, com água azul surreal. Você pode fazer um bate e volta ou dormir por lá. O Issyk Lake, ele é o mais acessível e, se eu não me engano, dá uns 30, 40 minutos da cidade e é ótimo para um passeio rápido. O Sharing Canyon é tipo o Grand Canyon da Ásia Central. Tem umas formações rochosas gigantescas e uma paisagem cinematográfica. Eu recomendo ficar pelo menos 4 dias em Almaty para fazer base lá e fazer esses passeios que eu acabei de comentar. Outra coisa super importante é, caso você for em grupo, entre amigos ou até mesmo em casal, super vale a pena alugar um carro e fazer uma viagem mesmo pela região de Almaty, que é muito bonita. A própria estrada já é uma atração turística, porque é muito bonita e são paisagens que a gente não está acostumado, então é muito, muito bonito mesmo. Super recomendo, que foi o que eu fiz. O aluguel de carro, eu aluguei com 3 outras pessoas, eram amigos que eu fiz no hostel, mas eu vou ficar devendo para vocês, não me lembro exatamente quanto que a gente pagou, mas foi muito barato, dividindo entre 4 pessoas. Bom, de Almaty eu fui para Bishkek, que é a capital do Quirguistão, de ônibus. Esse trecho foi super simples, ele é barato e leva cerca de 3 a 4 horas, contando com a fronteira. E eu vou contar para vocês que foi uma experiência totalmente diferente do que eu já vivi como viajante, que você sai do ônibus, para você atravessar a fronteira, você tem que sair do ônibus, atravessar a pé. Então você pega todos os seus pertences, você pega todas as suas malas, sai do ônibus, atravessa a fronteira. Na fronteira tem imigração, então você vai ter que responder se eles precisarem. Se eles fizerem algum tipo de pergunta, você vai precisar responder. Eles vão carimbar, eles primeiro vão dar a saída do país e depois a entrada. Então você passa por 2 fronteiras. E aí você anda a pé até chegar no ônibus de novo. E às vezes a fronteira tá tão cheia que você vai precisar esperar o ônibus muito tempo. Ou caso você... Que foi o que eu fiz, na verdade.
eu acabei indo de táxi mesmo, da fronteira até o hostel, porque não valia a pena eu ficar esperando o ônibus, porque tava lotado de gente. Então foi o que eu fiz. E deu certo. Bom, Bishkek vai ser uma capital bem mais simples, com menos estrutura, mas mesmo assim muito tranquila, muito segura. Os passeios que eu fiz, o que eu visitei no Quirguistão? Foi o país que eu conheci menos coisas, porque eu acabei priorizando o Cazaquistão e o Uzbequistão, mas caso você consiga fazer mais passeios, eu super recomendo, porque é muito bonito. Então, eu fiz o passeio do Fairytale Canyon, que é muito bonito, assim, você consegue entrar lá dentro, passear, explorar, tirar foto. Para quem nunca visitou um canyon, né, é muito bonito mesmo e surpreendente, paisagens surpreendentes. A cidade de Caracol, uma vila mais remota, né, então é um lugar que você precisa pegar uma van, que é aquelas vans compartilhadas, para chegar lá. Se eu não me engano, leva cerca de 5 horas e meia, 6 horas para você chegar em Caracol. E é uma base muito famosa para trilhas e passeios muito bonitos por lá. O Lago Issyk-Kul, que é um lago que você vai ver se você sair de Bishkek para Caracol. Você vai ver, não tem como perder, porque ele é um lago gigante e você consegue ver ele da janela da van compartilhada. Então, é muito bonito. É quase como se fosse um mar cercado por montanhas absurdas. E o Quirguistão ele é ideal se você gosta de natureza e experiências mais autênticas. Bom, de Bishkek eu peguei o ônibus noturno até Tashkent, que é a capital do Uzbequistão. Foi aí um trajeto de quase 12 a 13 horas, que também foi um pouquinho mais intenso que o outro trajeto, porque a gente passa por 3 fronteiras. Então a gente passa pelos 3 países na fronteira, de um país para o outro, tem que fazer de novo a imigração dos 3 países. Então, foi um pouquinho mais chato nesse sentido de ter que ficar andando, né, e indo para outra fronteira. Mas fora isso, foi tranquilo. E a cidade em si também é uma capital super moderna. O metrô também, assim, é algo que eu fiquei muito surpresa. É muito bonito, super limpo, organizado. As pessoas também são super gentis. E uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu super recomendo fazer o Free Walking Tour, que é o tour de graça que você reserva pela internet. Eu posso até colocar na descrição para vocês depois, que você reserva o dia que você quiser fazer o tour. Tem um guia, ele é de graça, você não paga nada, mas é de bom tom você dar uma gorjeta no final, caso você tenha gostado, né? Então, eu fiz isso em todas as cidades, todas as capitais, e eu super recomendo. Eu achei que valeu super a pena, porque a gente tem uma noção mais cultural e histórica do lugar que você tá, né? Então, entende um pouco mais sobre a história e de um local, né? Que é o mais importante. Então, eu acho super legal fazer o Free Walking Tour. Bom, uma dica importantíssima, eu super recomendo você viajar de trem pelo Uzbequistão. Por quê? É barato, é confortável, é pontual e conecta as principais cidades históricas. Depois de Tashkent, eu visitei Samarkand, que é uma das cidades mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim. Tem mesquitas gigantes, mosaicos, arquitetura da Rota da Seda. É muito, muito bonito e bem diferente de qualquer outra cidade que eu já visitei. Bem autêntico e bem bonito. De Samarkand, eu fui para Bukhara, que ela é mais compacta. Ela é menor, né? Mais íntima, assim, para explorar a pé. Parece um museu a céu aberto. Bukhara eu fiz praticamente tudo a pé. São cidades extremamente planas, então é bem tranquilo você andar a pé. Você anda e não percebe que você tá andando já há muitas horas. Tashkent foi mais assim, metrô e a pé mesmo também. E de Bukhara eu fui para Khiva, que foi o meu destino final. E Khiva, assim, parece um cenário de filme medieval. Foi o encerramento perfeito da viagem. Vou colocar aí também alguns vídeos, alguns takes dessa cidade.
Bom, sobre os trens no Uzbequistão. Como eu já falei, eles vão conectar Tashkent, Samarkand, Bukhara e Khiva. E existem os trens rápidos e os trens noturnos. São limpos, organizados e custam muito pouco comparado à Europa. Eu recomendo muito essa experiência, porque além de prática, ela é confortável e eficiente. Algumas informações essenciais antes de ir. Leve dinheiro em espécie para trocar, seja dólares, seja euros. Caso você não tenha, cartão da Wise funciona super bem. Eu tenho aqui um link de convite da Wise, também vou deixar na descrição para vocês. Muito tranquilo fazer o cadastro, é gratuito. E você pode também pedir o cartão físico para conseguir fazer saques lá fora, né? Nesses 3 países, dinheiro é muito importante você ter em espécie. Então, recomendo você ter o cartão da Wise para poder fazer os saques e ter dinheiro em espécie. Outra coisa, a internet funciona bem, mas o chip local, ele ajuda bastante. O chip local também super barato, recomendo assim que chegar no aeroporto, adquirir o chip local. Se eu não me engano, quando eu comprei no Cazaquistão, em Almaty, eu comprei direto no aeroporto, acho que foi 10 euros, com direito a 30 dias de internet. Agora, o Quirguistão, eu comprei o chip local em cada país, também foi mais ou menos nessa média de 10 euros cada. Valeu muito a pena, funcionou muito bem, até nas áreas mais remotas funcionou bem. E no Quirguistão, se eu não me engano, eu comprei um chip que ele tem roaming pro Uzbequistão, então também valeu super a pena. O inglês não é tão comum fora das áreas turísticas, então já sabem, Google Tradutor em mãos funciona muito bem, mímica, né, como sempre recomendo por aqui, mas fora isso, assim, foi super tranquilo, não tive problemas com me comunicar por lá. Seguro viagem essencial. Melhor época para ir, primavera ou outono. Eu fui no outono e super valeu a pena. Eu fui em setembro para o Cazaquistão, né? E finalizei a viagem em outubro no Uzbequistão. E fiquem atentos que o verão pode passar de 40 graus no Uzbequistão. Então é recomendável ir nessas épocas que as temperaturas são mais amenas. E aí, será que vale a pena? Será que valeu a pena viajar à Ásia Central? Bom, se você quer um destino diferente, natureza impressionante, cultura histórica real e autêntica, preços acessíveis e sair do óbvio, é um destino perfeito para você. E a Ásia Central é um dos destinos mais interessantes que eu já visitei nos últimos 4 anos e eu já visitei mais de 40 países, então eu super recomendo mesmo. Se você ficou com vontade de conhecer essa região, deixa aqui um comentário de qual país você visitaria primeiro, qual país aí te interessou mais. E claro, se inscreve no canal porque ainda tem muito conteúdo diferente vindo por aí. Um beijo e até a próxima!